Olá! Hoje vamos fazer uma análise cuidadosa de um assunto muito sério e, infelizmente, atual: o suicídio entre pastores evangélicos no Brasil. Um tema pesado, né? Mas necessário. Exatamente. E nossa conversa vai girar em torno das ideias de um e-book, né? Suicídio de Pastores: Os Três Principais Motivos, do Rutmar Santos. É a segunda edição de 2025. Isso. A gente vai explorar os trechos que temos acesso, claro. O objetivo aqui não é só resumir, mas tentar entender mesmo os fatores que o autor aponta para essa realidade tão difícil. E ele dedica o livro às vítimas, às famílias e aos líderes, que muitas vezes sofrem calados, né? Sim, ele até conta que a motivação para escrever veio depois do suicídio de um colega pastor, lá em 2017. Nossa. Ele descreve isso como um sinal de alerta, que iniciou um ciclo que ele chama de novo e sombrio na comunidade evangélica. E ele trata o assunto como um tabu, né? Algo que precisa ser quebrado e discutido abertamente. Exato. Então vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, o cenário que o livro pinta já é bem preocupante. Sim. Fala de um aumento nos casos entre pastores, ali entre 2017 e 2019, chega a usar a palavra epidemia. Epidemia. É forte. É forte. E cita casos reais, como o do pastor Lisandro Canes, lá do Rio Grande do Sul. Parece que pouco antes de falecer, ele postou uma mensagem falando de cansaço no ministério. Puxa vida. Imagine o choque na comunidade. Ele era pastor e também um professor muito querido lá. E para a gente ter uma ideia do contexto maior, né? A fonte traz dados gerais sobre suicídio que são, nossa, alarmantes. Sim. Tipo o quê? Olha, menciona números da OMS. Quase 800 mil suicídios por ano no mundo. Isso dá uma pessoa a cada 40 segundos. A cada 40 segundos. É inacreditável. No Brasil, o número citado é de 7 vítimas a cada 100 mil habitantes. 7 a cada 100 mil. E um detalhe, o índice também está crescendo entre idosos, com mais de 70 anos. Que coisa. O texto faz questão também de mencionar o trabalho de prevenção, o que é ótimo. Cita o CVV, né, o 188, ligação gratuita. Sim, fundamental divulgar. Com certeza. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, a campanha Setembro Amarelo. Importante demais. E tem um dado ali que me chamou muito a atenção. As tentativas de suicídio registradas no Brasil teriam triplicado. Tipo, de 1 milhão em 2016 para 3 milhões em 2018. Triplicou em 2 anos. Meu Deus. São números que assustam mesmo. Demais. Faz a gente parar para pensar. Sem dúvida. E aí, para tentar entender o que estaria por trás disso, especificamente com os pastores, o autor fez uma coisa interessante. As entrevistas, né? Isso. Conversou com colegas, com membros de igrejas, tudo anônimo, claro. Ele diz que é difícil fazer um ranking de motivos, mas alguns temas foram aparecendo direto. E quais foram esses temas? Olha, coisas como sobrecarga de trabalho, depressão, claro, desapontamentos, um certo radicalismo religioso, o peso de pecados escondidos, frustrações e até um medo de retaliação, sabe? Por expressar alguma opinião diferente na igreja. Entendo. Quer dizer, um conjunto de pressões internas e externas, né? Exato. E o legal dessas conversas, que ele descreve como muito diretas, quase a queima-roupa, Sim, ele usa essa expressão. é a crueza do que veio à tona, as percepções das pessoas. E dá pra gente agrupar esses pontos que surgiram? Tipo, em eixos? Acho que sim. A fonte meio que sugere isso, teria um eixo mais interno, talvez, ligado à solidão, aquela coisa de andar sozinho. Ah, solidão do líder. Isso. E a saúde mental, a dificuldade de falar sobre o sofrimento, de pedir ajuda, às vezes por vergonha mesmo. E a luta contra doenças da mente, como ele chama a depressão. Um líder entrevistado até comentou, né? Que é difícil achar amigo que ajuda mesmo a resolver, não só que ouve. Exatamente. E o outro eixo seria mais externo. A pressão, Ah, essa é gigante, imagino. com certeza. Pressão para ser exemplo, para não errar nunca. Pressão para absorver o problema de todo mundo da igreja. Até a exaustão, né? Física, psicológica. Isso.
E aí acaba negligenciando a própria saúde, a família. Uma missionária comparou com Moisés na Bíblia, que precisou de ajuda para não desabar. Faz sentido a comparação. E mencionaram também questões de fé diretamente. Sim, teve uma entrevistada, uma jovem cristã, mãe solteira, que apontou falta de fé e infidelidade com Deus. Claro, é uma opinião específica que o autor reporta, né? Sim, é importante notar que é uma visão reportada. E outra coisa que surgiu foi a vergonha. Vergonha de talvez ter que deixar o ministério e voltar para um trabalho normal, digamos assim. Nossa, que complexo. Muitos fatores se misturando aí. Totalmente. E o livro tenta dar uma organizada nisso. Ele estrutura a análise em 3 grandes alertas ou motivos centrais. O primeiro é a crise da vocação pastoral e a autenticidade do chamado. Vocação. Ponto-chave. Exato. A ideia central é diferenciar ser ordenado por homens, pela instituição, e ser genuinamente chamado por Deus para aquilo. Tipo, uma coisa é o cargo, outra é o chamado interior, né? Isso. Ele usa até Efésios 4:11 para dizer que Deus escolheu alguns, não todos, para certas funções. E quando alguém está no pastorado sem essa vocação autêntica, o ministério vira só esforço humano. E aí, segundo o livro, se torna disfuncional. Quer dizer, a pessoa pode até ser sincera no esforço, mas estar no lugar errado. Exatamente. Ele usa essa expressão. Pode ser sincero, mas ilegítimo na vocação. Talvez sem nem perceber. Forte isso. É. Por isso o livro insiste tanto na autoanálise, em se colocar à prova, porque esse discernimento do chamado é visto como algo muito pessoal, íntimo, espiritual mesmo. E ficar na dúvida sobre isso, imagina o desgaste. Total. Leva ao esgotamento total, diz o livro. A decisão é crucial, ele fala. Este é o seu momento, a hora de encarar isso. E ele dá exemplos para ilustrar? Dá. Usa o contraste bíblico. Saul escolhido pelo povo, fim trágico. Davi escolhido por Deus, ministério duradouro. Tem até uma ideia bem radical. Qual? Ele sugere que se tiver alguém na igreja que ame mais aquela comunidade do que o próprio pastor, talvez ele devesse passar o bastão. Uau! Bem direto. Muito. E cita Romanos 14:23. Agir sem fé é pecado. Ou seja, se o ministério virou só um fardo pesado o tempo todo, pode ser um sinal de que a vocação não está ali. Mas ele reconhece que a vocação tem um preço, né? Sim, reconhece que o custo é altíssimo. Renúncia, sacrifício. Mas defende que essa vocação verdadeira traz uma força espiritual única para aguentar o tranco. O capítulo termina com perguntas para o pastor leitor se avaliar mesmo. É interessante porque, se a gente tira um pouco o foco do religioso por um instante, essa busca por propósito, por autenticidade no que se faz, isso é universal, né? Com certeza. O estresse que dá quando a gente sente que está desalinhado, que o trabalho não combina com quem a gente é, a fonte analisa isso de forma bem espiritual, intensa, claro. Mas essa angústia do lugar errado é algo que muita gente sente em várias áreas. Verdade. E essa questão da autenticidade no chamado, ela meio que puxa o segundo ponto do livro, né? Que é a solidão no ministério, com foco na luta entre as esperanças e a realidade do chamado. Ah, as expectativas. Vilãs conhecidas. Exatamente. O problema seria a expectativa demasiada, tanto na horizontal, com as pessoas, as ovelhas, quanto na vertical, com Deus, né? Isso mesmo. Na horizontal, a dor vem da frustração com os membros. Aquela coisa de investir tempo, cuidado, confiança em alguém e a pessoa vai embora da igreja. E como o pastor se entrega muito emocionalmente, ele seria mais vulnerável a essa dor. Segundo o livro. É o que o autor argumenta. Mas ele também pondera. Gente entrando e saindo de igreja é normal. Acontece por 1000 motivos. Sim, desde o volume do som até, sei lá, mudança de cidade, conflito, pecado, orgulho. Exato. Não dá para controlar tudo. Aí o conselho do autor é quase um paradoxo. Blindar o coração. Blindar, mas como assim? Se fechar? Não, acho que não é nesse sentido. É mais um esforço para focar na fidelidade a Deus, não tanto nos resultados, nos números, na aprovação das pessoas. Tentar recodificar as expectativas. Entendi. Tipo ajustar o foco. Isso. Ele até lembra da lei da reciprocidade. A gente também frustra os outros, né? Tentar ver as perdas não só como fracasso, mas como algo que pode trazer aprendizado, sementes de vitória.
E desenvolver um coração paterno, que prepara as pessoas para serem autônomas, não dependentes. Exatamente. No fim, a visão é: as pessoas são de Jesus, não do pastor. Faz sentido. E a expectativa vertical em relação a Deus? Aí o problema seria ter expectativas erradas sobre Deus, confiar em promessas que talvez Deus nunca fez para aquela pessoa ou situação. Tipo achar que o ministério ia ser fácil? O autor diz que Deus não esconde as dificuldades, que não há um mar de rosas, e talvez alguns não tenham calculado bem o preço antes de começar. A fonte diz que Deus prova fidelidade. Cita até um outro autor, Dag Heward-Mills, falando das provas do tempo, do fogo, da distância. Isso. A ideia é que o foco de Deus não é tanto na performance, nos resultados visíveis, mas na perseverança fiel. O que importa mesmo é agradar a Deus. Lembra o exemplo de Jesus, né? 30 anos de vida comum antes do ministério público. Foco na relação com o Pai. Exato. Essa linha. E o que me chama a atenção é como a fonte descreve o impacto psicológico disso tudo. Fala que essas crises crônicas por expectativas frustradas podem levar a doenças psicossomáticas sérias. Pesado, né? Muito. Essa necessidade de gerenciar expectativas é chave em qualquer liderança, mas aqui ganha essa camada teológica forte. Sua validação vem da fidelidade a Deus, os resultados são dele. Deve dar resiliência, mas imagino que seja difícil internalizar isso no meio do burnout. Com certeza. Deve ser um desafio diário. E isso nos leva ao terceiro grande motivo que o livro explora: a inadimplência ministerial. Inadimplência? Como assim? Financeira. Não. A definição do autor é a ausência de intimidade com Deus. Inadimplência aqui é falhar em dedicar tempo de qualidade para esse relacionamento. Ah, entendi. Falta de conexão espiritual. Exato. Ele até cita uma pesquisa americana sem detalhar a fonte, pelo menos no trecho que a gente viu, que indicaria que só 5% dos pastores orariam mais de 5 minutos por dia. Só 5%? Nossa. E que dezenas estariam largando o ministério todo dia nos Estados Unidos. Ele defende o que chama de tripé da espiritualidade: oração, jejum e estudo da palavra. Diz que isso é fundamental, mesmo hoje em dia. E ele critica a pressão por resultados. Sim, critica forte a pressão pela alta performance, por resultados visíveis. Diz que isso é um modelo importado do mundo secular que corre o risco de confundir muito ativismo com espiritualidade de verdade. É aquela coisa, né? Nem sempre quem parece ter mais sucesso aos olhos do mundo é o mais fiel aos olhos de Deus. Lembra de Jeremias, João Batista? Exatamente esses exemplos que ele usa. E qual a consequência dessa inadimplência espiritual, segundo ele? Qual seria? A pregação profunda some e o que sobra é o aconselhamento sem fim. Resultado: gabinete pastoral lotado, púlpito fraco. Entendi. Vira mais um trabalho de apagar incêndio do que de construir algo sólido espiritualmente. Isso. E aí se apela para entretenimento, para estratégias quase mecânicas para manter a igreja cheia. Fica uma fachada bonita, ele usa a metáfora do desktop bonito, mas por dentro está vazio, um HD contaminado. Uma imagem forte essa. Muito forte. O argumento central dele é: o relacionamento pessoal com Deus tem que vir antes e ser a base de tudo no ministério. Cita exemplos bíblicos para isso também. Sim, os apóstolos delegando tarefas para focar na oração e palavra, Moisés recebendo ajuda, o próprio Jesus se retirando para orar. A ideia é que esse tempo com Deus torna o ministério mais relevante e talvez até mais leve. Paradoxalmente, sim, porque a atração e a permanência das pessoas viriam mais da ação de Deus do que só dos esforços humanos. Cito até Billy Graham dizendo que tanto o excesso de trabalho quanto o excesso de descanso podem ser pecado. É buscar o equilíbrio. Isso toca num ponto crucial, né? A tensão entre o ser e o fazer. A vida interior e a ação exterior. A fonte claramente diz que o ser, essa conexão com Deus, é a base para aguentar firme. Exato. Não é só fazer coisas para Deus, mas estar com Deus. E o livro até incentiva um olhar mais amplo para a saúde do líder, né? Avaliar várias áreas: espiritual, familiar, física, emocional, mental. Ministerial, financeira. Isso.
A ideia é tomar decisões para buscar um equilíbrio maior entre tudo isso. Faz todo sentido. Então, resumindo o que a gente viu, a análise do livro sugere um padrão preocupante, né? Parece que essa combinação de fatores, dúvidas sobre o chamado, peso das expectativas irrealistas e um distanciamento da vida espiritual cria um ambiente muito propício para o sofrimento. Um sofrimento profundo que pode levar ao desespero e, tragicamente, ao suicídio. Exatamente. E o autor diz que a intenção dele é ajudar as pessoas certas a estarem nos lugares certos. Quer dizer, encorajar uma saída digna para quem talvez não tenha o chamado. E fortalecer quem de fato tem e permanece, né? Isso. E o livro é realista. Ele não foge das dificuldades práticas de sair do ministério. Como a perda de identidade, né? A insegurança financeira. Sim, ter que se recolocar no mercado de trabalho. Ele alerta para o risco de pastores virarem reféns do ministério por causa disso e continuarem sofrendo em silêncio. É um ponto delicado. E aí, a fonte faz um apelo direto para as famílias e para as igrejas, né? Faz. Diz que se um pastor decide sair, ele precisa de apoio concreto, não só palavra amiga. Apoio financeiro na transição é crucial, ele destaca, como um reconhecimento pelo serviço prestado. Cita até Gálatas 6, sobre compartilhar as coisas boas com quem ensina, sobre não cansar de fazer o bem. É um chamado à responsabilidade da comunidade mesmo. Com certeza. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Essa análise vai fundo no mundo interno espiritual, psicológico desses líderes sob pressão. Muita pressão. Se a gente tenta olhar um pouco além do contexto religioso específico, o que essa exploração sobre vocação, sobre lidar com expectativa, sobre a importância da vida interior, o que isso nos diz sobre as pressões que qualquer líder ou cuidador enfrenta? É verdade, especialmente quando a identidade da pessoa está tão ligada ao trabalho, né? Exato. E como as comunidades, sejam igrejas, empresas, ONGs, famílias, podem criar redes de apoio melhores, redes que cuidem do bem-estar integral dos seus líderes, mas sem abrir mão da responsabilidade da prestação de contas. Uma pergunta importante para a gente continuar pensando, como apoiar melhor, né? Mantendo o equilíbrio. Fica aí a reflexão.